Mas tá bom. Só de estar gastando em euro já é melhor do que estar gastando em real. É... O que está acontecendo, Fabiano, é essa questão de que nem eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui. A gente poderia fazer uma live de horas, mas está corrido para você e para mim hoje também. A gente vai fazer outra, com certeza. Por que o Bolsonaro, nos 4 anos que ele teve acesso ao BIM, teve acesso à ramagem, teve acesso à Polícia Federal, por que ele, como um cara esfaqueado, né, não teve aquele dia que ele falou assim, hoje eu vou lá no Mato Grosso e eu vou ficar cara a cara com quem tentou me matar e eu vou perguntar qual foi a real motivação. Porque o Adélio, ele fala várias coisas. Ele fala que ele não queria matar o Bolsonaro, ele queria matar o Temer. Aí Deus mandou para ele, soprou na orelha dele que era para matar o Bolsonaro. Então ele é muito confuso, como você falou, ele pode ser um esquizofrênico, mas ele é um esquizofrênico que sabe cumprir ordens. É um esquizofrênico que consegue cumprir ordens. Né? Então, quando a PF concluiu, não teve ninguém junto com a Adélio, ele tinha 3 celulares, tinha uma movimentação bancária estranha, um cara pobre indo com um clube de tiro, não é coisa normal de acontecer. Né? Então, essa é a questão. Com certeza tinha alguém por trás do Adélio, porque ele não tinha como ter dinheiro para isso, é uma pessoa simples, dá para ver até na cara dele, que é um cara que vem realmente da classe EF. Então, alguém estava pagando por ele. Com relação ao esquizofrênico e serem manipulados, de fato é muito fácil. O esquizofrênico, quando ele tem um amigo que ele confia, e eu virei esse amigo de alguns esquizofrênicos, ainda me encontrei com um que é russo a semana passada, que foi o primeiro que eu estudei o caso, já faz 15 anos, hoje em dia ele trabalha com esquizofrênicos para que eles tenham consciência de que são esquizofrênicos para poderem lidar com isso. Mas é muito fácil manipulá-los. Quando eles não estão em surto, se eles estão em momento de surto, é só Deus que fala com eles pelo ouvido. Mas quando eles não estão em surto, eles têm muita confiança naquela pessoa que os ouve quando eles estão em surto. Porque eles estão metade conscientes e metade não conscientes. Então eles sabem, depois que eles saem do surto, quem é que acreditou neles e quem não acreditou. E eles querem que a pessoa acredite. Então, quando a gente está lidando com esquizofrênico, que são, por exemplo, quando a gente vê pessoas, moradores de rua falando sozinho, eu fiz uma pesquisa que mostrou que mais de 50% dos moradores de rua sofrem de esquizofrenia, por isso que eles foram parar nas ruas. Isso foi uma pesquisa feita em 11 países. Então, assim, a esquizofrenia tem muito a ver com essa coisa de ficar falando sozinho, de morar na rua, mas quando eles estão naquele estado, eles, se a pessoa ouve o que eles estão dizendo e não discorda, eles confiam nessa pessoa. E aí vira como um cachorro que confia num dono, porque ninguém os ouve. E aí, se alguma pessoa os ouve, eles passam a confiar. Então, com o Adélio, deve ter sido feito algum trabalho nesse sentido. Né? Eu acho que a Polícia Federal, a BIM, a própria mídia, se quiser investigar, deveria pegar essas contas. Aliás, eu coloco à disposição, eu imagino que o Patrick também tenha colocado à disposição, essas 17 contas vezes cada um desses, que são 17 meses, né, de todas essas personagens, são os números de telefone. O que as pessoas tinham que fazer é verificar esses números de telefone que foram ligados, para ver qual é a conexão que se faz com o Adélio. Se tem alguma conexão, tem gente que diz que o Carluxo tem alguma coisa a ver com isso, afinal de contas, o Adélio foi lá no clube de tiros dele, mas outros dizem, não, ele foi lá para matar o Carlos Bolsonaro. Mas se ele foi, como é que ele sabia que o Carlos Bolsonaro praticava naquele clube? E quem é que pagou a passagem, a estadia? Quem é que, o cara, quase um cara de semi-analfabeto, como é que ele faria tudo isso? Então eu acho que se tiver alguma coisa a se achar nessas contas que foram hackeadas a pedido supostamente do Kassab, então são essas ligações telefônicas. Mas são, assim, centenas e centenas. Mas com a inteligência artificial, talvez seja fácil de descobrir. Qual que é o objetivo do Patrick, você acha? É proteger a família dele ou ele quer causar um estardalhaço político? E o que você acha que poderia acontecer no atual governo de esquerda caso fosse confirmada essa interferência de um político influente nesse ato da facada, que a gente não pode deixar de falar que o Bolsonaro só fez isso por conta daquele evento. O Bolsonaro não era favorito nas pesquisas. Então, eu falo que a facada, muita gente fala, estou falando de uma coisa de 2018, a facada mudou o Brasil. Existe um Brasil antes da facada e um Brasil político depois da facada. O que você acha? Qual que é o objetivo do Patrick e qual que é a catástrofe que pode ser gerada tendo uma confirmação favorável à questão de que a esquerda estava por trás dessa situação?
Pois é, aí é que tá, porque existe tanto a possibilidade de que a Kassab estivesse por trás disso, ou em nome de alguém, para que realmente houvesse uma facada, mas também existe a possibilidade de que a facada fosse um teatro para exatamente fazer com que o Bolsonaro virasse o principal candidato. Porque o que eu me pergunto é o seguinte: se eu sou o Kassab, por que eu vou querer matar o Bolsonaro se ele está em 4º ou 5º lugar nas pesquisas? Então, eu acho que essa história é muito mais complexa do que parece. Ou tem a ver com teatro, ou tem a ver com o Kassab ter as informações, ou não é o Kassab e o Patrick está protegendo alguma outra pessoa e fazer parecer que é o Kassab. O que o Patrick quer com isso? A pergunta. E eu digo o seguinte: eu conheço o Patrick o suficiente para saber que aparecer ele não quer, ele não gosta. Porque nesse processo todo entre nós tivemos essa primeira briga em função de eu ter passado essas informações sobre o Bolsonaro para a BIM. Depois de um ano, mais ou menos, ele voltou a se dar comigo e eu, de propósito, voltei a me dar com ele para ver se eu coletava mais informações. Só que aí ele brigou mais uma vez comigo pelo seguinte: durante o tempo que eu estava brigado com ele, eu publiquei em alguns lugares que isso tinha acontecido, que existia um hacker chamado Patrick César Brito, blá, 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 blá. E ele queria que eu tirasse isso de qualquer jeito das redes sociais. Como eu não tirei, ele foi lá e me hackeou novamente. Então, assim, porque ele dizia: eu não quero ser famoso. Ele sempre insistia que ele não queria a foto dele e o nome dele em lugar algum. Ele gostava de trabalhar nos bastidores, nas trevas. Então, assim, ele não está buscando fama, isso eu sei. Pode ser que seja proteger a família, porque, de fato, se ele se medializa, fica muito mais difícil. Imagina se acontece agora alguma coisa com a avó e com a mãe dele. Todo mundo vai para cima do Kassab, ou pessoas em volta. Então, é uma espécie de defesa. Se fica medializado, fica mais difícil de acontecer alguma coisa. Pode ser isso, porque a avó dele é faxineira, a mãe dele é desempregada, elas não têm dinheiro, ele mesmo está numa situação difícil na Sérvia, e então, assim, ele talvez esteja querendo solucionar essa parte da segurança da mãe e da avó dele. Com relação à política, esquerda, direita, aí é que tá. O que é o Kassab? Ele é esquerda, ele é direita? Ele não é nada. O Kassab é um oportunista político que é um dono de um partido, que faz coligações em troca de fontes de dinheiro, né? A gente está no Brasil, é isso que acontece.